E aí, galera inteligente dessa internet, como é que vocês estão? Eu sou a Milena Faria Fintori, você tá na minha playlist Brado Mudo. Aqui eu tenho lido pra vocês, narrado na tentativa de fazer um audiolivro do que é o meu romance histórico que eu escrevi em 2018, que tem o nome de Brado Mudo. A gente tem acompanhado o desenrolar do que a gente pode chamar de relacionamento amoroso entre a Candelária e a Norma Jean, as minhas personagens que vivem em Itaruçu, essa vila fictícia. Eu ambientei a história no período das capitanias hereditárias, em que o Brasil ainda era colônia do reino português. E Itaruçu fica em Pernambuco. Então, quando vocês imaginarem as duas, imagine esse clima ensolarado, as pessoas bem suadas, os vestidos arrastando pelo chão empoeirado. Não é um ambiente glamouroso, não, tá, galera? Mesmo que a Normadinha seja filha do capitão Donatário, a gente fala de um período até em que os reis não tinham nem um décimo de conforto do que a gente tem hoje no século XXI ganhando salário mínimo. Então, cuidado, que eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que têm lido, e talvez isso seja até um erro meu enquanto narro, de não falar muito dos cenários, né? Mas não é todo esse glamour que vocês estão pensando, não, tá? As meninas estão, tanto a Nana, quanto a Mia, quanto a Normadinha, elas recém chegaram de Coimbra e elas estão se adaptando a esse calor infernal da colônia. Se eu não me engano, eu parei no capítulo 18, não foi isso? Deixa eu me localizar aqui. Estou abrindo o documento no Google Drive para a gente poder continuar de onde parou. Mas eu gostaria que vocês conversassem comigo a respeito. Alguns já têm feito isso. A Raquel terminou o projeto, né? Ela leu o Brado Mudo inteiro, eu encaminhei para ela o PDF. E ela fez observações que eu achei muito bacanas. E fico feliz quando as pessoas gostam, porque eu estou escrevendo um romance chamado Serviçais do Poder, é de fantasia medieval, é a minha Game of Thrones. Mas eu confesso que Brado Mudo ainda é o meu xodozinho, justamente por ser um girls love, né? Por ser uma história de amor entre duas meninas. E eu espero que vocês estejam entendendo tudo que está acontecendo, o desenrolar tá bem devagar, porque o contexto, gente, é basicamente medieval, se você parar para pensar. Então não tem como elas se beijarem no primeiro capítulo, as coisas vão acontecendo, elas ainda estão entendendo o que estão sentindo. Combinado? Deixa eu achar aqui a página para a gente continuar a leitura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que vocês estão reparando que no início eu fazia muitos cortes. Eu eu tinha mania de assim que errava alguma palavra voltava lá no início, ficava uma coisa muito robótica. Mas eu acho mais natural deixar os erros e eu ir corrigindo coisas enquanto estou lendo, porque eu não me lembro muito bem da história. Eu sei o que acontece, mas não sei como acontece. Então, às vezes eu leio um parágrafo que está cheio de erro de digitação, erro de ortografia, e eu vou corrigir enquanto estou lendo para vocês. Então é por isso que eu nem disponibilizo no Wattpad, nem encaminho para todo mundo que me pede, porque é como se ainda não tivesse pronto, sabe? Tanto que na obra original, lá de 2018, não se passa num canavial, se passava numa fazenda de café. Como eu fiz história em seguida, eu percebi que o contexto que eu queria de capitania hereditária, o café ainda não tinha chego no Brasil, né? Ainda era a cultura da cana-de-açúcar. Então, algumas correções vão sendo feitas enquanto eu estou lendo mesmo, para facilitar a compreensão. E como eu estou visualizando o livro, né? Como eu estou com o documento aqui aberto, tenho ele impresso também, é mais fácil para mim entender quando é uma mudança de cenário e mudança de personagens dentro do mesmo capítulo. Mas às vezes para vocês isso pode ficar meio confuso, porque eu estou num diálogo, aí já falo uma frase, vocês acham que ela foi dita por alguém que estava participando daquele diálogo, mas a gente já está em outro cômodo com outras pessoas. Aqui eu tenho esse salto de parágrafo, essa linha vazia, para eu me certificar de que estou mudando de ambiente, mas enquanto vocês ouvem pode parecer um pouco confuso. Então, peço um pouco de paciência de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Tem sido muito bacana
Eu acho que eu fui meio que tocada, sabe, pelos anjos quando eu decidi, em vez de postar no Wattpad para ser só mais uma novel, trazer aqui pro canal um projeto, uma playlist separada. E talvez eu até apareça em mais vídeos, apareci no capítulo 10, né? Lendo pra vocês, talvez eu apareça em mais alguns, surpresa aí. Hoje vamos ver quantos eu vou conseguir gravar. Tô me preparando pra viagem na semana que vem. Então quero soltar alguns vídeos enquanto eu estiver lá. Tá bom? Vamos lá então. Você vai ouvir agora o capítulo 19 de Brado Mudo, meu romance histórico. Os pulmões, desesperados por ar, eram quase bem-sucedidos em manter-me distraída, socando os pensamentos impertinentes para longe daquele quarto. O moço suado, vestido de maneira ainda mais indigna que Candelária quando a vi pela primeira vez, martelava a madeira de ruim qualidade das peças da pequena cama. Era como se o pobre rapaz estivesse erguendo as pedras da muralha impostas sobre mim e Candelária. Eu não voltaria a tê-la a meus pés em minha cama novamente. E por mais que isso soasse antipático a mim mesma ouvir, saber que ela preferiu passar a noite aos pés de minha cama, ao invés do feno do celeiro, era consolador. Tudo certo, senhora. O escravo se dirigiu a mim com a cabeça baixa em um tom tímido. Pode se retirar. Olhei a cama modesta com desprazer, desejando que ele não houvesse feito seu trabalho de maneira eficiente, para que Candelária só tivesse a escolha de minha cama. A mágica a qual eu buscava não pode ser provocada por ervas e canções em línguas estranhas. Ela vem de dentro, de um lugar onde eu não posso alcançar. Candelária me respondeu, fitando o pobre escravo com o olhar vazio, os braços cruzados, encolhida na cadeira, respondendo-me, quando disse a ela o que Nana havia me contado sobre os recursos mágicos que a escrava estava a buscar. Esperei os segundos que ele precisou para sair do quarto, cabisbaixo. Avancei sobre a porta e a fechei, enfadada, me voltando para meu lugar inicial, sentada em frente a ela, como quando me serviu pela primeira vez naquele mesmo quarto em uma tarde tão quente quanto aquela. Eu clamei incansavelmente para que Deus estivesse comigo, me ajudando com magias próprias dele, Candelária, me ajudando a lidar com o que eu sentia. Contudo, como combater a maior das forças? O amor não é o que existe de mais forte, Candelária. Não me agrada vê-la triste assim, senhora, comentou, meneando a cabeça negativamente, em um tom sutil, com tanta desesperança no olhar quanto eu. Alforriei meus pensamentos, continuei a dizer em resposta a ela. Contudo, eles ainda insistem em visitar certas questões. Fitei a imagem trêmula por causa do calor pintada pelo lado de fora da janela. Não sabe o quanto invejo os personagens daqueles malditos livros, Candelária. Eles aceitam sem relutar o destino que lhes é escrito. Esse é o preço por ser de verdade. Ela me respondeu séria. Olha, acabei fechando o documento sem querer, gente. Ela me respondeu séria, fazendo riscos invisíveis com a ponta dos dedos na madeira seca da mesa, como quem buscava se distrair sem coragem de me olhar, certamente constrangida por eu tê-la questionado sobre as feitiçarias. Os anjos e você têm a sorte de poderem dizer tudo o que sentem em voz alta. Como é, Candelária, ser transparente e não ter que lidar com nenhum impulso impuro? Indaguei entristecida, sem me desligar um segundo de meus pensamentos. Eu não poderia sequer imaginar o que senti ontem, enquanto você lia. Tampouco dizer, senhora. Suas pupilas dilataram-se, o rosto empalidecido, confundindo-se sempre em chamar-me pelo nome ou por senhora. Eu acabei de mencionar o quão malditos os livros são. Fracassei na tentativa de descontrair, engolindo o esboço de sorriso que rabisquei no rosto,
sobrecarregada por uma sensação de aflição angustiante. O que ela sentira, enquanto eu fingia ler palavras tão indecentes na noite anterior? Levantei-me, ainda desencorajada a fitá-la, depois do desatino. Não era o livro. Ela respirou fundo, levantando-se em seguida, continuando a dizer-me: creio que fosse sua voz. Entreguei seus lábios aos meus. O medo passou de sua boca para a minha. Dessa vez ela demorou mais a afastar-se e, quando fez, não encontrei nojo em seus olhos. Não pedirei perdão, Candelária. Sussurrei, ainda próxima de seus lábios. Receio que não haja o que perdoar. Sua resposta foi sutil e embargada de medo. Naquela tarde, Candelária e eu fomos a cavalo até a praia. Me lembro de estar disposta a aproveitar o pouco tempo que me restava antes de ser acorrentada. Eu jamais havia sido completamente livre, mas em pouco tempo eu encontraria a consumação da perda da pouca liberdade que ainda detinha. E aquela ideia, por mais dolorosa que me parecesse, já havia me convencido de seu caráter inevitável. O mar fitava-me com tamanha desilusão quanto os seguidores de Cristo o olharam na cruz. Porém, para mim já não existia sinal de salvação e eu não voltaria viva ao terceiro dia. Por toda uma vida eu nutria um medo aterrorizante de morrer antes de realizar ao menos grande parte de meus desejos, como se a afinidade do prazo para se viver o almejado me ferisse. Mas havia em mim um temor imensamente maior em relação ao depois. O desconhecido era aterrorizante. Eu alcancei um estado em que preferia a ilusão, da qual todos provavam, a ser servida do que era real, porque o real era dolorido. Não havia quem pudesse me dizer o contrário, pois a dor resiliente era pautada em sabedoria, e o saber destruía qualquer princípio de contentamento, dado que ninguém consegue estar feliz diante da verdade. Os profetas mentiram, dizendo que ao conhecermos a verdade, ela nos libertaria. A minha verdade naquele momento era o amor que eu sentia. Portanto, a minha verdade me condenava. E o que me esperava depois da morte? Uma eternidade queimando? Existia um depois de morta? Nana me levava contrariada até o porto quando eu era menor. Senti a cabeça girar, dizendo a Candelária. Gostava de observar o mar, procurando em cada parte por elas. Eu sabia que um dia encontraria alguma delas. E as encontrou? Algo em sua voz me soou curioso. Estávamos de pé sobre a areia encharcada. O céu compartilhava de minha tristeza e chorava comigo, derramando sua compaixão sobre nós, revirando o mar com força à nossa frente. Depois de um tempo não fez mais sentido, sabe? Murmurei com certo pesar. Você entende que é mais saudável não desejar nada além do que pode ter. Afinal, quais eram as chances de eu encontrar um ser mitológico, metade mulher, metade peixe, cujo canto melodioso atrairia quem o ouvisse para dentro do mar? Desfiz-me do casaco, apesar do frio que a chuva trazia consigo. Não deveria se expor ao frio dessa maneira, ela aconselhou cautelosa. Minha vida se pautou em me submeter a sensações indevidas, Candelária. Arrulhei, desejando que o vento soprasse minhas palavras para longe, o mesmo vento que insistia em convidar nossos cabelos pesados de água para a dança. Eu não seria uma delas, considerando que eu não cante. Ela disse-me vagarosamente, pegando meu casaco no chão, recebendo um olhar contrariado de minha parte. O canto é uma metáfora, Candelária, para aquilo que elas usam quando atraem os outros. Expliquei com rispidez, impaciente, tirando o casaco molhado de sua mão. Elas realmente têm caudas? Perguntou-me com voz tomada de dúvida, fitando-me com os olhos cerrados por causa da chuva.
elevando o tom de voz para que fosse ouvida. Sim, exatamente como os peixes. Respondi sem entender o propósito daquela pergunta, me fazendo ser ouvida através da chuva também, que aumentava gradativamente. E como sabem que são mulheres? Ela continuou perguntando, deixando transmitir um olhar de incredulidade sem pestanejar. Elas não são mulheres por terem traços genitais femininos, se é o que pensa Candelária. Elas são mulheres porque simplesmente são. A gente sabe que são mulheres. Candelária permaneceu alguns segundos calada. E por que deseja uma mulher, Normadin? Assumiu um tom praticamente inaudível, voltando os olhos para o mar, munido de tamanha sutileza que precisei respirar fundo, apertando o casaco encharcado em minhas mãos para simular a mesma naturalidade. Nossos corações eram como instrumentos de centenas de cordas. Nem mesmo toda uma vida era o bastante para que aprendêssemos a manipulá-lo. Falhávamos como intérpretes de nossas próprias canções. Eu não quis uma mulher, Candelária. Silviei, sentindo meu rosto empalidecer, buscando expulsar o tom embargado de nervosismo. Eu quis você. E por descuido da vida, você é uma mulher. Amá-la não significava que eu estava suscetível a desejar qualquer outra mulher. Não existia nenhuma outra para mim. Mas se eu fosse um homem... Contanto que fosse você, eu a interrompi. Poderia vestir qualquer corpo e eu ainda amaria. Esse capítulo foi curtinho, né, gente? Ó, tô animada. Vou ler o 20 agora pra vocês. Se inscrevam, curtam o vídeo.